Vamos falar agora sobre intolerância religiosa. Sim. Nós vimos recentemente no Chile, nossos irmãos, Sim, é verdade. que derrubaram uma torre da Igreja Católica. Sim, muitas extremistas. coisas. Queimam Lá no- imagens, queima chutam imagens, santas. chuta. Lá os nossos outros irmãos também acabam explodindo pessoas por causa da Que horror, fé. né? Não Enfim, pode. tudo isso nós vamos falar agora. Sabe por quê, minha gente? Porque agora eu vou soltar um VT para você, que vai agora dar uma resumida sobre essa intolerância religiosa. Dá uma olhadinha aí. A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar e agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. Apesar de nossas leis determinarem a liberdade religiosa, exercer uma fé pode não ser tão livre assim no Brasil. Considerada crime de ódio, tais manifestações de intolerância são comuns no país e ferem tanto a Constituição quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, há em média uma denúncia a cada 15 horas no Brasil. No mundo, religiões de matriz africana e islâmicas são as que mais sofrem com tal intolerância, levando a guerras que disseminam cidades e povos inteiros. A chave de combate é somente o conhecimento e o respeito? Por quais outros caminhos podemos encontrar a paz? Afinal, mesmo que uma pessoa ou um Estado não concorde com a sua religião, é preciso aprender a conviver com as diferenças. Por isso, vamos tratar desse assunto agora, no nosso Papo Reto. Muito bem, minha gente. E por isso, olha só, um assunto muito legal. E eu tenho hoje a grande alegria de ter um convidado muito especial que vai tratar desse assunto junto comigo, Padre Marcos. E ele é bacharel em Relações Internacionais, bacharel, hein? Uma pessoa muito desenvolvida nesse tipo de assunto. Eu vou falar agora com o Leandro Consentino. Leandro, muito boa tarde, Leandro. Deus abençoe você. Padre Marcos, um prazer estar falando com você, é um prazer estar falando com os telespectadores aí do Bendita Hora e da Rede Vida. Olha aí, Leandro, que bacana estarmos aqui. Leandro, você deve ter percebido aqui o VT que nós soltamos, falando um pouquinho sobre a questão da intolerância religiosa. Demos apenas alguns aspectos falando, né? Eu gostaria, aproveitando, para que os nossos telespectadores, muitas senhoras, muitos senhores, jovens, mulheres também estão nos assistindo agora. Muitas pessoas talvez não compreendam bem. Eu gostaria que você, de uma maneira bem resumidinha, Leandro, até por causa do nosso tempo, você explicasse o que seria exatamente essa intolerância religiosa, tá? O que seria isso? Perfeito. Intolerância religiosa é o ato, né, de todo aquele que não, como o próprio nome já diz, não tolera uma visão religiosa distinta daquele que ele professa, né? Então, se a pessoa professa uma religião, por exemplo, cristã, ou islâmica, ou judia, ela não pode tolerar qualquer tipo de prática diferente daquela que ela acredita, né? Isso é uma visão, infelizmente, ainda muito corrente nos nossos dias, né? Há estados em que patrocinam uma religião oficial e que acabam propagando uma visão intolerante com relação a outros estados, com relação a outras crenças, né? No Brasil, a gente não deveria ter esse problema, porque o nosso Estado é um Estado laico, não é um Estado antirreligioso, mas é um Estado que procura respeitar a todas as religiões e ele mesmo não professar nenhuma delas. O problema é que a gente ainda tem grupos minoritários e radicais que se colocam como defensores da única verdade e acabam sendo intolerantes com relação a outras crenças, a outras pessoas. E aí a gente tem esse problema, infelizmente, crescente no nosso país, como o próprio VT de vocês foi muito feliz em colocar. Aqui no Brasil a gente tem um problema crescente com relação às religiões de matriz africana, né? Muitos desses fiéis são vítimas de intolerância religiosa ainda no nosso país. Entendi. Muito boa explicação, né? É bacana você estar explicando isso em detalhes para a gente. Agora, a gente vê nas reportagens no mundo inteiro, no dia a dia, por exemplo, mais recentemente a gente viu, agora no final do ano passado, no nosso país Chile, né? Uma intolerância
onde acabaram derrubando, né? A gente viu jovens numa praça se reuniram e derrubaram parte de uma capela de uma igreja católica. Vimos também várias notícias que às vezes tem na Europa, onde assim os radicais do Islã, radicais, não são todos, né? Vou deixar isso bem claro. Existe um radicalismo numa parte de grupos que acabam destruindo pessoas, bairros, lojas, carros, idealizando que eles estão dizendo que eles estão protegendo a fé verdadeira deles, e quem proclama outro tipo de fé está errado. Na verdade, tudo isso é um grande egoísmo, muito grande, né? Seria assim a pessoa se acha dona de uma verdade onde não se respeita a espiritualidade de tantas pessoas. Agora, uma pergunta muito importante, Leandro. Bom, sabemos então o que é uma intolerância religiosa. A tolerância para respeitar qualquer pessoa, qualquer país ou estado que professe ou não uma espiritualidade, aonde seria o melhor, qual seria o melhor caminho? Onde escolas, famílias começarem a explicar bem essa questão da tolerância? Você, como um especialista nisso, esse é um dos caminhos, ô Leandro? Acho que certamente, né? Acho que o grande nó da intolerância é justamente o preconceito. E o preconceito nasce da ignorância, né? Do fato da pessoa não conhecer o caminho, não conhecer a forma como cada religião coloca suas crenças. Porque a partir do momento que você começa a colocar os caminhos lado a lado, você percebe que há muita similaridade. Há diferenças que são importantes, que devem existir, mas há muita similaridade. E se as pessoas conhecerem melhor a religião do outro, conhecer melhor a crença dos outros, certamente ela acaba demolindo alguns muros que ela tinha construído de antemão. Então eu sou um grande entusiasta, por ser professor inclusive, do processo da educação. Eu acho que a educação, ela de fato é a grande forma da gente vencer qualquer tipo de intolerância, e a intolerância religiosa mais ainda, porque eu não conheço nenhum grande líder das religiões grandes que nós conhecemos que tenha pregado o ódio, que tenha pregado a intolerância. É sempre pregar o amor, e algumas pessoas deturpam esse tipo de bem ao próximo, de amor ao próximo. Então, se a gente conhece essas crenças religiosas a fundo por meio de uma educação de fato de base, que apresente os valores de todas as religiões, certamente a gente se distancia desse problema da intolerância. Muito bem. Ô, Leandro, o papo tá super gostoso, então super animado para falar com você. Você fala muito bem, muito explicativo. Leandro, me dá só um minutinho, eu vou fazer um merchan agora. Já eu volto com você sobre esse assunto aí, fantástico, hein? Olha aí, minha gente, Barba, tá gostando aí sobre o assunto? Polêmico, né? Super polêmico. Precisa pra gente colocar um caminho para aí. Mas lá, minha gente, olha só. Muito bem, gente, vamos continuar aqui, conversando com o Leandro, que é um especialista, bacharel em relações internacionais. Estamos falando sobre intolerância religiosa. Ô Leandro, olha, eu tenho uma experiência, isso não importa para os telespectadores, mas vou dar um exemplo. Eu sou da espiritualidade católica e, como padre, eu sei que o cristianismo já teve na história várias perseguições. No primeiro século, para você ter uma ideia, era proibido, se proibia pelo Império Romano de celebrar as Santas Missas. Então, os cristãos tinham que ir nas catacumbas celebrar em silêncio lá, sem ninguém ver. Graças a Deus as coisas mudaram e hoje... Só que hoje a gente percebe, por exemplo, uma intolerância em todos os aspectos. Por exemplo, os muçulmanos não toleram se alguém fizer uma zombaria de Maomé, né? Eles declaram guerra. O catolicismo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente viu no carnaval usarem muitas vezes da própria espiritualidade cristã, católica, né? Ou própria cristã, e fazer uma zombaria que isso agride, né? Aqueles que acabam tendo uma espiritualidade. Termino fazendo uma pergunta para você. Talvez essa intolerância, não querendo a gente justificá-la jamais, mas é porque a gente está vendo algo que, a nossa geração está vendo algo que não via antes, né? Uma falta de respeito muito grande para com o outro, para com a fé do outro e para com Deus, para quem tem essa fé, ok? Então, como você falou, eu não sei se você também percebe isso, talvez um dos motivos de haver uma intolerância, seria um desses motivos também?
porque as pessoas estão assim alarmadas demais e é uma maneira que eles usam para tentar acabar com esse tipo de mal? Eu acredito, na verdade, como o senhor bem colocou, padre, desde o começo ali das religiões, a gente sempre teve esse processo de intolerância e às vezes a gente vê as chaves sendo trocadas. Quem era perseguido passa a ser perseguidor, depois volta a ser perseguido. Isso. Eu acho que todo esse processo, o problema desse processo, como o senhor bem colocou, é a falta de empatia do ser humano com relação ao outro, né? Verdade. Empatia no sentido de se colocar no lugar do outro. Porque se eu tenho um tipo de fé e o senhor tem outra, cabe-nos respeitar um do outro, né? Quer dizer, religião ou visão religiosa, visão de crença, é a mesma forma. Religião vem de religar, e o senhor sabe muito bem que é a ideia de se religar com a divindade. Cada um tem um caminho para isso, né? O importante é a gente respeitar o caminho do outro, né? E qual a melhor forma de respeitar o caminho do outro? Conhecendo a fundo o caminho desse outro, estudando, entendendo, e aí sendo empático com o caminho que ele escolheu. Se a gente passa a perseguir, a de alguma forma querer um processo de vingança com relação àquilo que eu entendo que não seja o ideal, que não seja bom que alguém fez com a minha crença religiosa, a gente só vai escalar cada vez mais esse processo, né? E se distanciar cada vez mais do bem, né? Sim, certinho, você colocou muito bem, olha aí, ó. Oh, meu povo amado, vocês estão ouvindo aqui o Leandro falar, que está falando muito bem, o Padre Marcos. Apesar da gente ver algo assim que possa ser muito duro para a gente, né, que a gente nunca viu na vida e começa a ver, nunca incentive ir para a violência, para um crime, para que vamos para os finalmente. Espere e continue acreditando na sua espiritualidade, conserve a paz, né, para que a gente possa estar trabalhando isso melhor. Então, Leandro, o caminho então, você, por toda a experiência que você tem, a sua bagagem, seria realmente na educação, tanto nas escolas, universidades, precisam falar muito sobre essa tolerância que precisa ter, porque também esse livre comportamento, ele é da Constituição, de cada um buscar a sua espiritualidade, seria na escola, nas universidades e principalmente em família, para os pais, já preparar o jovenzinho para que ele respeite, para que ele tenha tolerância. Esse é o caminho? Certamente, a tolerância é a base do regime que a gente vive chamado democracia. Mas democracia, a gente não nasce sabendo democracia. A gente precisa aprender democracia. E o lugar onde a gente aprende as coisas, padre, é na escola, né? Infelizmente, a escola hoje, as pessoas acham que é só para aprender matemática, português, ciências, isso tudo é importante. Sim. Mas eu acho que a gente precisa vencer essa etapa e também aprender a convivência, aprender a democracia, aprender a tolerância, né? Só dessa forma a gente vai, de fato, conseguir ultrapassar esses problemas que a gente tem enquanto sociedade, que estão hoje não só no âmbito religioso, mas no âmbito político também, né? A gente vê muita família brigando por questões, eu sou a favor de tal, a favor de... Não, a gente precisa começar a olhar o que a gente tem de denominador comum. E a única forma da gente fazer isso é ter uma educação de qualidade que prepare o cidadão para viver em sociedade. É verdade. Você falou do cidadão, né? Eu acho que, assim, para a gente encerrar, na nossa fé católica, eu digo isso, existe uma parábola que Jesus, nosso Senhor, ele vai dizer que no momento que uma pessoa caiu no caminho, passou vários tipos de espiritualidades naquele caminho e ninguém olhou para aquela pessoa e ajudou. E quem foi ajudar foi uma pessoa que era totalmente o contrário da espiritualidade que normalmente tinha lá em Jerusalém, que é os samaritanos. Então, a deixa da religião católica, onde Jesus é o nosso Senhor deixou, nunca repudie uma pessoa que ela tenha ou não a sua religião, porque ele pode te surpreender. Às vezes, aquele que professa a sua mesma religião sua, pode ser que seja aquele que menos vai te ajudar e vai até te deixar embaraçado em algumas... E aquele que nem tem, ou aquele que professa uma outra religião, é aquele que pode te ajudar. E isso eu falo porque eu tenho amigos de outras denominações, tenho amigos ateus também, que são pessoas, são cidadãos do bem, que quer fazer o bem, que deseja. Se você cair, ele te ajuda, é capaz de te levar no hospital. E existem muitas pessoas que têm denominações religiosas que não têm essa capacidade. Então isso tem que ser trabalhado, como você falou, na educação, na escola, na família. Leandro, olha só, parece que não, mas o pouco que você já deixou para nós aqui, porque eu também tenho esse pensamento como o seu,
Então cruzou direitinho os nossos dois pensamentos sobre como adquirir essa tolerância. Nada de lutar, nada de ir para cima, não adianta fazer, vamos arrumar o bairro aqui, vamos para cima daquele. Não! Quem tem a sua espiritualidade, reze por eles e continue acreditando e vivendo a sua espiritualidade. É ou não é? Exatamente, eu acho que a gente construir, cada um com a sua visão, contribuir um pouco com o entendimento geral, a gente vai poder construir alguma coisa maior, né? Se a gente ficar aferrado apenas à nossa visão de mundo, a gente corre o risco de não sair daquele mundinho que a gente vive, mas para a gente atravessar isso, a gente precisa conversar mais, e acho que a democracia possibilita isso e a tolerância é a pedra de toque para isso. Mas parabéns, foi muito bem colocado. E isso é para todas as outras denominações, né? É isso, nós estamos falando do âmbito religioso, mas em todas as outras áreas da vida. Leandro, muito obrigado, a sua participação foi supimpa, aí como se diz no ditado popular. Gostei demais de falar com você e até a próxima, se Deus quiser, viu? Tchau. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Olha aí, minha gente, gostei muito de falar com o Leandro, né? É um assunto polêmico, mas a questão toda aí é educação, família e a gente saber respeitar sempre o próximo, né? Rezemos para quem é católico, para que essas coisas, pela graça de Deus, sejam resolvidas também.